Boa noite, alunos do ensino médio. Para quem não me conhece, eu sou Júlio Belfort. Trabalho no ensino da língua portuguesa em escola pública, principalmente no ensino médio. E as aulas que eu estou ministrando nesse canal, elas podem ser aproveitadas para concurso público, para vestibular ou para matéria corrente do ensino médio. A gente vai começar um trabalho que vai abranger quatro aulas, essa vai ser a primeira, a respeito de figuras de linguagem, tá? Aquelas figuras que têm um recurso de causar uma expressividade no texto e abrange várias categorias. Serão quatro aulas, porque as figuras de linguagem, como vocês já viram resumidamente na sala de aula, elas se dividem em figuras de palavras, cujo foco está na manipulação das frases, nos elementos lexicais. Temos também as figuras de construção ou de sintaxe, que abrange a construção do texto, no caso. Temos as figuras sonoras, que trabalham no texto no sentido de causar uma sonoridade, o uso da fonética, muito usado em canções, em poesia. E temos também as figuras de pensamento, cujo foco está na ideia do texto, a imagem que o texto gera, ou seja, figuras de pensamento. Nessa primeira aula, a gente vai estar focando em figuras de palavras. Mas para introduzir esse conteúdo, vale muito a pena a gente rever o que é figuras de linguagem. Então, pessoal, relembrando das teorias que a gente tem aprendido na escola, figuras de linguagem são recursos utilizados na linguagem para conferir expressividade e criatividade ao discurso, indo além do significado literal das palavras. Elas desviam do uso convencional da linguagem, acrescentando nuances e gerando impacto emocional à comunicação. Então, gente, como exemplos de figuras de linguagem que são muito mais conhecidas, muito comum, nós temos a metáfora, que estabelece uma comparação implícita. Temos também a metonímia, que substitui uma palavra por outra relacionada. A ironia, quem não conhece a ironia? Que expressa o oposto do que é literalmente afirmado ou escrito. Então, esses recursos, de modo abrangente, são empregados para intensificar a mensagem, estimulando a imaginação do receptor e aprimorando a qualidade estilística da comunicação. As figuras de linguagem desempenham um papel crucial na literatura, desde sempre. Na publicidade, principalmente nesse tempo mais moderno, na comunicação cotidiana, elevando a expressividade e a profundidade da linguagem utilizada. Então, resumidamente, isso é a figura de linguagem. Gerar um contraste, uma profundidade maior ao texto, tirando daquela visão plana e acrescentando uma profundidade, como se fossem 3 dimensões. E é muito bacana essa matéria, gente. Então, vamos agora definir o que é, no caso, as figuras de palavras. Então, já as figuras de palavras de modo particular seria uma subdivisão dentro das figuras de linguagem. E elas, as figuras de palavras, se concentram principalmente na manipulação dos elementos lexicais. Então, presta bem atenção em o que é elementos lexicais, nessa passagem que a gente vai comentar daqui a pouco.
com palavras e frases. Então, ó, a gente trabalha com palavras e frases a fim de criar um efeito expressivo no discurso. As figuras de palavras estão de modo direto relacionadas à maneira como as palavras são usadas para gerar impacto estilístico, poético ou persuasivo. Vamos relembrar elementos lexicais para que a gente possa ter uma noção geral, já que as figuras de palavras vão trabalhar com esse tipo de elemento. Elementos lexicais. Então nós podemos definir a seleção lexical ou elementos lexicais como o trabalho linguístico. Trabalho linguístico empreendido pelo enunciador para escolher no âmbito do gênero discursivo em jogo as palavras que são adequadas ou corretas para cada momento de seu texto, considerando-se, é claro, a situação dada. Então, existe uma situação e a pessoa vai trabalhar, o artista, o escritor, vai usar esse léxico para poder criar um texto envolvente e que possui um objetivo já definido. Tudo bem? Pessoal, curtem o nosso canal, compartilhem com quem precisa estar estudando para concurso público, para vestibular, tá bom? Então, muito bem, alunos. Dentro dessa aula de figura de palavras e ao final desta aula, você será capaz de diferenciar e reconhecer as diferentes figuras de palavras. Conhecerá em conceitos práticos dentro do texto ou na narrativa a presença da metonímia, da antonomásia, da sinedoque, da comparação, da metáfora, da cataclese, da sinestesia e da ironia. Logo estará preparado para reconhecer outras facetas das figuras de linguagem, as figuras de construção ou de sintaxe, as figuras sonoras, as figuras de pensamento. Essas são aulas outras em que a gente vai estar se baseando, ok? Então, reforçando, nessa aula a gente vai conhecer a metonímia na sua aplicação, antonomásia, sinedoque, comparação, a metáfora que é bem usada, bem comum, cataclese, sinestesia e a ironia. A primeira figura de palavra se chama metonímia. A metonímia é a substituição de uma palavra por outra, com a qual ela está intimamente relacionada, geralmente por causa de uma associação de proximidade ou contiguidade. Não é tanto aquela parte do todo pela parte ou da parte pelo todo. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. Por exemplo, a metonímia usa muito o continente pelo conteúdo. Por exemplo, Pedro é bom de prato. Prato tem uma ideia de comida, ou seja, uma relação de proximidade. Repare que não é o todo pela parte. O autor pela obra. Gosto de ler Camões. Camões representa a literatura criada por Camões. Não é o todo pela parte, é uma relação de proximidade entre o autor e a sua obra. A marca pelo produto. Você me empresta o Durex? Repare que certos usos, cola tenaz, por exemplo, ficou tão comum que a gente não fala mais fita crepe ou fita adesiva, mas Durex. Então a gente substituiu o nome pela proximidade. Isso é geralmente a metonímia.
Mas a metonímia também, em alguns casos, ela tem a finalidade de usar a parte pelo todo, como nessa passagem aqui, ó. Muitas mãos foram responsáveis pela construção de Brasília. Então, mãos, ela tem a ideia de trabalhadores, mas mesmo assim não é tanto todo pela parte, porque seria o corpo e as mãos. Trabalhadores já foge um pouco, entende? Então é uma relação de proximidade. Isso é o que define a metonímia. Etimologia. Etimologia antigamente era muito usado na escola como se fosse um dicionário mais avançado, onde além de saber o que significa a palavra, a gente estudava a origem da palavra. Hoje não é tão usado, infelizmente, na escola, mas seria muito bom a gente pensar que a etimologia ela facilita o entendimento da matéria, seja qual for a matéria. Então a metonímia é formada pela união de duas palavras gregas, meta, mudança, e onoma, que é o nome, ou seja, metonímia significa mudança de um nome, ou seja, no caso da metonímia, eu pego um nome que é aproximado e mudo, criando um jogo de pensamento trabalhado dentro de um texto. Então, basicamente, a mudança do nome, metonímia. Vamos analisar um pouco, então, mais alguns exemplos de metonímia. Todas essas frases que eu vou estar passando agora, perceba que elas têm uma relação de proximidade. As mãos experientes da avó preparavam jantar todos os dias. Então, as mãos representam a pessoa. Dá para entender essa relação? Alguns vão dizer que é o todo pela parte, mas não é basicamente isso. O governo anunciou novas medidas para estimular a economia. Então, o governo representa a autoridade, é uma proximidade da palavra. Governo por autoridade são quase sinônimos. A mesa estava posta para receber os convidados. Então, a mesa significa, olha só a proximidade, refeições. Os palcos da cidade estão cheios de talentos. Então, palco significa os artistas ou aqueles que trabalham nessa parte de palcos do teatro. Preciso de um copo d'água para me refrescar. Olha só, o conteúdo, né? Copo é o conteúdo, no caso a água. Olha só a proximidade, ó. Né? Relação de aproveitar e vou tomar. Não é o todo pela parte, é uma palavra que lembra. Eu vou tomar um copo de água. Ficou já evidente. E note que, com exceção da primeira alternativa que está aqui, a primeira frase, né? Primeira oração, aliás, todas as outras não existe nenhum tipo de relação parte pelo todo ou todo pela parte. Todas elas são relações de proximidade. E isso é o que define claramente uma metonímia. Ok? Próximo slide. A próxima figura de palavras se chama antonomásia. O que seria antonomásia no caso? É a substituição de um nome próprio de uma pessoa ou de uma coisa por um epíteto ou título que melhor
que caracterize. O que é um epíteto ou algum apelido? É uma qualificação elogiosa ou injuriosa dada a alguém pela sua qualidade inerente. Então, no caso dessa figura de palavra, a gente tem o costume, né, na aplicação escrita, na literatura, ou no jornal, ou na mídia, de chamar a pessoa pelo atributo que ela tem. Essa figura de linguagem é comumente usada para realçar características ou qualidades marcantes de alguém, em vez de utilizar diretamente o nome próprio da pessoa. Tudo bem? Etimologia. Tem origem no grego e é formada pelos elementos ante, que significa em vez de, ou em oposição a, e onomase, que significa nomeação ou nome. Então, antonomasia quer dizer em vez do nome. Em vez do nome, te dou uma qualificação que lhe é evidente. Pensa nesses termos, fica mais fácil de entender. Essa figura de pensamento não é tão difícil, é tão simples, é tão usada que se torna fácil. Olha só, o rei do futebol, Pelé, marcou época no futebol brasileiro e mundial. Rei do futebol, antonomasia. Pelé, também antonomasia. A Dama de Ferro, Margaret Thatcher, foi uma das figuras políticas mais influentes do século XXII. Então, Dama de Ferro é a qualidade da Margaret Thatcher. Então, isso é antonomasia. O rei do pop, Michael Jackson, deixou um legado inegável na música e na cultura pop. Então, rei do pop significa a própria pessoa, a qualidade que destacava, no caso, Michael Jackson. O bardo de Avon, William Shakespeare, é amplamente reconhecido como um dos maiores dramaturgos da história. Então, muita gente não sabe, né? Bardo de Avon é o nome dado a William Shakespeare, pelo qual ele ficou famoso. E todos esses nomes são antonomasia. O pai da psicanálise, Sigmund Freud. Olha só, outro exemplo. Revolucionou a compreensão da mente humana com suas teorias. Alguma dúvida, pessoal? Próximo. Cinedoc. Então, ó, Cinedoc, gente, é um tipo de metonímia, tá bom? Um pouco mais simples. Vamos analisar então. Cinedoc consiste no uso de uma parte de algo para representar o todo ou vice-versa. Como nesse exemplo de uma passagem do livro de Machado de Assis. Verdade é que ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Olha só, o pão significa tudo que é alimento, tudo que ele comeu na vida praticamente. Ele não comeu o pão com o suor do seu rosto. O suor do seu rosto significa o trabalho de uma vida. Ele também não trabalhou. Então, aqui sim é o todo pela parte ou a parte pelo todo. Isso é o que caracteriza de modo claro a Cinedoc.
Então, essa figura é comumente empregada para expressar uma ideia de forma mais concisa ou para enfatizar uma característica ou aspecto específico de algo. Vamos analisar um pouco mais sobre a sinedoque. A etimologia da palavra vem do grego, de origem grega, e é formada pelos elementos sim, que significa junto, junto com, ou em sincronia, né? Sincrônico, e edosh, que significa excepção ou interpretação. Então, sinedoc é junto à interpretação, ou seja, está junto. A parte é o todo é a parte. Estão juntos. Mas gera alguma dúvida, ainda alguma confusão. As pessoas têm dificuldade, confundem metonímia com sinedoc. Outros exemplos de sinedoc: todos os olhos estavam voltados para o palco durante a premiação. Então, olhos representa a pessoa como um todo. Preciso de algumas mãos para ajudar na mudança. Mãos significa a própria pessoa, o todo pela parte ou a parte pelo todo. Os novos pés na empresa estão animados com os desafios que virão. Os pés são os novos funcionários, ao todo pela parte, a parte pelo todo. Os jovens cérebros do laboratório estão trabalhando em soluções inovadoras. Cérebros são o cientista, a própria pessoa. O poder do discurso mudou os corações da nação. Coração, corações, pessoas. Fica claro, então, que a Sinedoc trabalha com esse jogo de entendimento. Então, vamos comentar um pouco a diferença que pode haver entre a Sinedoc e a metonímia. Enquanto a metonímia há uma substituição de uma palavra por outra que lhe é relacionada de alguma forma, seja por proximidade, associação cultural, pertencente ou causa-efeito, geralmente a substituição ocorre entre elementos que coexistem no mesmo contexto ou têm uma forte ligação contextual. Por exemplo, a caneta é mais poderosa que a espada. Caneta representa a escrita, enquanto espada representa o poder militar. Ou seja, são instrumentos. A relação é de proximidade. Não é o todo pela parte, não é a parte pelo todo. Já a sinedoc, há uma substituição de uma palavra por outra, onde uma parte é usada para representar o todo, ou vice-versa. Aqui, a substituição envolve uma relação de inclusão ou parte do todo. Por exemplo, todos os rostos se voltaram para ela. Então, logo, rostos representam a pessoa, onde parte do todo, o rosto, é usada para representar um conjunto das pessoas. Para diferenciar entre elas, é importante considerar o tipo de relação que está sendo estabelecida entre os termos envolvidos na substituição. Se a substituição se baseia em uma relação de proximidade, associação ou causa-efeito, é mais provável que seja uma metonímia. Por outro lado, se a substituição envolve uma parte representando o todo, ou vice-versa, é mais provável que seja uma sinedoc. Vamos então comentar mais. A metonímia é uma figura de estilo
do nível semântico, que consiste em designar uma realidade por meio de outra realidade relacionada com a primeira, por contiguidade ou proximidade. Então, eu estou reforçando para que a gente possa entender bem. Exemplo, Borges interrompeu com voz triste e cética. É difícil. É muito difícil. Quase ninguém lê. O país é analfabeto. Ou seja, é uma relação que o país tem com as pessoas que moram no país. Ou seja, não é o país, mas é uma relação entre as pessoas e o seu país. Já a sinedoque, como eu já tinha falado, é simplesmente o todo pela parte ou a parte pelo todo. Ok? Mais um entendimento teórico. Assim como a metáfora, né, no caso estou falando da metonímia, assim como a metáfora consiste numa transposição de significado, isto é, uma palavra que usualmente designa uma coisa passa a designar outra, acrescenta-se ao sentido original um outro sentido. Na metonímia, a transposição desse significado não é feita como na metáfora, com base em traços de semelhança, e sim por uma relação lógica de proximidade. Ou seja, não é uma relação de semelhança como ocorre na metafora. Na metonímia, não, é uma proximidade entre os termos. Ok? Então, exemplos aqui, ó. Não tinha teto em que se abrigasse. Então, teto representa a própria casa. Procurou no Aurélio o significado daquela palavra. Aurélio é uma relação de proximidade com a obra, ou seja, é um livro, né? Um livro, o autor. Aurélio é aquele que criou o dicionário Aurélio. Ok? Alguma dúvida, gente? Perguntem, por favor. Não levem dúvida para casa, gente. Dentre as figuras mais simples, a comparação, ou símile, ocorre quando elementos de universos diferentes estão aproximados por meio de termos específicos. Quais termos? Então a gente tem alguns termos que são clássicos, como, feito, tal qual, assim como, tal, igual, etc. Por exemplo, aqui, ó. Joãozinho fala como uma matraca. Joãozinho fala feito uma matraca. Joãozinho fala tal qual uma matraca. Então, assim por diante. Ou seja, esses termos que estão marcados de azul são termos que deixam de modo claro, específico, que é uma comparação. Ok? Alguns exemplos que a gente vai estar ouvindo a respeito de comparação. E analise para vocês terem essa ideia, como esses termos que estão gerando. Vamos escutar agora. Comparação. No vasto oceano da vida, como uma gaivota livre a voar. Os dias são como pássaros, velozes a passar. A noite, escura como a tinta de um escritor. E a lua, uma pérola brilhante no colar do céu a reluzir. O amor é como um jardim, florescendo em todas as estações. Enquanto a tristeza é como um rio, fluindo sem paixões.
A esperança é como um farol, guiando através da escuridão. E a vida, uma eterna dança, uma interminável canção. Já a metáfora é uma figura de palavra das mais conhecidas. Dentre elas, a metáfora baseia-se na transferência de um termo para um contexto de significação que não lhe é própria. As metáforas são criadas a partir de uma relação de semelhança que pressupõe um processo anterior de comparação. Ou seja, na comparação, a gente usa um termo que vai gerar, né, que vai dar o entendimento que é uma comparação. Paulo é como um atleta. Paulo corre feito o vento. Então, existe uma palavra. Mas na metáfora, eu já superei essa comparação e já afirmei uma igualdade. Ok? Paulo corre igual o vento. Não é uma comparação, é uma realidade. Pode dizer, portanto, que a comparação está na base da formação das metáforas. Essa linguagem corriqueira a gente usa sem perceber, todo o tempo em casa, na escola, na mídia e assim por diante. Jornais e revistas costumam usar metáforas em manchetes e títulos de reportagem para resumir a essência do que lhe será dito ou para chamar a atenção dos leitores. Por exemplo, Joãozinho é um pão duro. Eu estou afirmando. Se fosse Joãozinho é como um pão duro, eu estaria comparando. Mas como eu relacionei Joãozinho com um pão duro, que por outro lado significa que é uma pessoa que tem dó de gastar dinheiro ou de consumir, então eu vou ter esse entendimento que é uma metáfora. Vamos estudar outros casos de metáfora daqui para frente, para que a gente possa ter um melhor entendimento. Etimologia. Meta mais fora vem da palavra grega e significa algo sem sentido. Vamos usar uma passagem que eu peguei de um dicionário online. Significado da metáfora. Figura de linguagem, claro, em que há transferência do significado de uma palavra para outra por meio de comparação, não explícita. Olha só, gente, não é uma comparação. Por exemplo, a paixão queimou-me. Como assim a paixão queimou-me? Nervos de aço. Dar asas à imaginação. Então eu estou usando uma metáfora e não estou comparando coisa nenhuma. Então a gente vai estar ouvindo alguns enunciados de poesia em que ocorre a metáfora. Acompanhe. Metáfora. No palco da vida somos atores em cena. Cada escolha, uma nota na sinfonia serena. O tempo é um tecelão entrelaçando histórias. E a sorte, uma borboleta em suas asas ilusórias. A mente é um jardim, onde os sonhos florescem. E a jornada, um labirinto, onde os destinos tecem. Na vastidão do universo somos estrelas a brilhar. E a vida, um poema que nunca cessa de rimar. Mais alguns exemplos clássicos de metáfora. A casa era uma prisão. Então, nesse caso, a casa não é uma prisão em si, mas é dita como tal pelo interlocutor para expressar a falta de liberdade encontrada ali.
Aquele homem é um monstro. Isso quer dizer, a pessoa não desejou afirmar que aquele homem é literalmente um monstro. A intenção por trás dessa metáfora é demonstrar que as atitudes do homem são tão ruins, tão assustadoras, como a de um monstro, que é na ficção considerado um personagem ruim. Carlos é um palhaço, ou seja, o intuito da mensagem, da metáfora, é demonstrar que Carlos é uma pessoa engraçada, assim como um palhaço. Uma pequena observação. Dependendo do contexto ou do tom de voz, isso pode ser considerado uma ironia. Por isso que a gente deve estudar a fundo essa matéria para saber o que é ironia, por exemplo, e o que é uma metáfora. Ok? Outros exemplos clássicos de metáfora. Aquela garota é uma gata, ou seja, ela é muito bonita. Sem comentário, né, gente? O coração de Jonas é de pedra. Não que ele tenha um coração de pedra, mas significa que ele é frio, calculista, insensível. Cuidado, essa sua colega é uma cobra. Então não significa que a colega é uma cobra que rasteja, mas que ela tem as características de uma cobra. Ela é traiçoeira, ela trai, ela puxa o tapete, ela engana. Então a metáfora vai trabalhar com essa relação que parece uma comparação, mas chega a afirmar aquilo que supostamente compara. Outro exemplo de metáfora na passagem daquele livro clássico de José de Alencar. Além, muito além daquela serra que ainda azulava no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel. Olha só, uma metáfora. E tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. Outra metáfora. E mais longo que o talhe da palmeira. Outra metáfora. Ou seja, toda essa passagem do livro Iracema, de José de Alencar, está carregado de metáforas. Outras vezes de comparações explícitas. Como no caso aqui, ó. O favo de Jati não era doce como o seu sorriso. Já é uma comparação. Alguma dúvida, pessoal? Comentem, curtam o canal, compartilhem com quem precisa estar estudando essas matérias. Tá bom? Catacrese é uma figura de palavra que ocorre quando, na falta de uma palavra específica para designar determinado objeto, utiliza-se outra a partir de uma relação de semelhança conceitual. São aquelas famosas frases do dia a dia. Asa da caneca, termos, né? Pé da mesa, pé da manga, cabeça de alfinete. Ou seja, na catacrese, por falta de uma palavra específica para designar algo ou alguma coisa, principalmente objetos, a gente usa um nome que é semelhante em outro contexto. Muitos casos de catacrese já estão integrados à língua, porque são comumente usados pelos falantes que nem se dão mais conta dos mecanismos semânticos que deram origem a essas soluções. Como eu falei, pé da mesa, embarcar no avião. Lembrando que embarcar, essa palavra embarcar, esse verbo, geralmente é usado na realidade para embarcar em navio ou barco. Não em avião, em
em ônibus, em trem, mas é usado, né? Tão usado que ficou uma coisa normal embarcar em ônibus. Dente de alho, nós sabemos que alho não é dente. Barriga da perna, bico da chaleira, e a gente vai ver vários exemplos de catacrese para que você possa realçar o seu conhecimento, ok? Então, catacreses, em termos linguísticos, é uma figura de palavra que ocorre quando uma palavra ou expressão é usada de forma figurativa, devido à falta de um termo mais específico para descrever uma ideia ou conceito. Mais exemplos. Na etimologia da palavra catacrese, ela tem origem no grego, que significa abuso ou nome impróprio, uso impróprio. Essa palavra é formada pela junção kata, que significa contra ou impróprio, e creses, que significa que se refere ao uso, ou seja, catacrese é uso impróprio. Então a gente tem catacrese nessa figurinha, nesse quadrinho. Quebrar o bracinho da tampinha da caneta Bic. Então, bracinho, como assim bracinho? É uma catacrese, porque a tampa da caneta, lógico que não tem braço. Bico, as mulheres adoram sapatos de bico fino. Bico, geralmente bico é coisa de pássaro, de aves, não de sapato. Outro exemplo de catacrese, bala perdida. Como se a bala tivesse... Como assim bala perdida? Então, exemplo de catacrese mais uma vez. E, finalmente, céu da boca. Claramente uma catacrese, porque a boca não tem céu, né, gente? Sinestesia. Figura de pensamento. Desculpa, figuras de palavras. Tá? Sinestesia. Figuras de palavras na literatura. Sinestesia refere-se ao uso de linguagem que combinam diferentes sensações dos 5 sentidos para criar uma experiência mais viva e impactante para o leitor. É uma técnica em que um sentido é descrito em termos de outro, criando uma associação sensorial que pode envolver a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Por exemplo, quando um autor descreve um grito azul ou um perfume suave como uma melodia, está empregando sinestesia. Essa técnica é frequentemente usada para evocar imagens sensoriais mais ricas e provocar uma resposta emocional mais intensa no leitor. Ou seja, como figura de palavra, a sinestesia usa um texto que vai afetar uma dessas quatro sentidos do corpo humano, ou de todos ou alguns. Na etimologia, a palavra sinestesia tem origem no grego, que é formada pela junção de sin, que significa junto ou com, e aitesis, que significa sensação ou percepção.
Portanto, sinestesia literalmente significa percepção conjunta ou associação de sensações. Essa palavra é utilizada tanto na literatura quanto na psicologia para descrever a experiência sensorial na qual estímulos de diferentes modalidades se misturam ou se associam de modo involuntário. Correto, pessoal? Então, sinestesia significa estar junto à sensação do corpo. Uma das cinco sentidos. Vamos ouvir então alguns exemplos de sinestesia nessa audição. Sinestesia exemplos. 1. As palavras dela eram como notas musicais, dançando suavemente pelos meus ouvidos. 2. A paisagem pintada pelo sol poente era um quadro de cores gritantes e aromas sutis. 3. Seu toque era uma sinfonia de sensações, onde cada nota era um arrepio percorrendo minha pele. 4. O aroma do café pela manhã era um abraço quente que envolvia meus sentidos. 5. A voz do cantor era como um raio de sol dourado, iluminando até os cantos mais escuros da sala. E agora a gente vai ouvir mais um pouco uma audição que envolve o uso da sinestesia. Sinestesia na literatura. Naturalismo. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. No trecho acima, escrito por Aloísio Azevedo, a formação do cortiço é narrada com o uso da sinestesia, misturando elementos da visão e do tato, terra encharcada e fumegante, do tato e do olfato, umidade quente e lodosa, da visão e do olfato, larvas no esterco. Perceba agora mais um áudio daquele livro de Aloísio de Azevedo, O Cortiço, que tem nitidamente essa característica de evocar sensações do corpo. Olha só, vamos ouvir. E por fim, a gente também percebe que a sinestesia é usado muito como na imagem, na foto, filmes comerciais, para trazer, para evocar sentidos da visão ou do paladar ou do tato. Ou, por exemplo, nessa foto, passar a ideia de gelado. No caso, a gente está usando uma lata que está transpirando de frio. Ok? Mais uma figura de palavras, chamada ironia. A ironia é uma figura de linguagem em que o significado real de uma expressão é diferente do significado aparente, muitas vezes de maneira humorística ou sarcástica. É quando alguém diz algo, mas quer dizer o oposto, de forma a transmitir uma crítica ou descrença. A ironia pode ser verbal, situacional ou dramática, e é amplamente utilizada na literatura, na comunicação do dia a dia e no uso popular, na cultura popular. A gente mesmo usa dentro de casa a ironia o tempo todo. Então vamos nos ater a essa figura de palavra. Ouvindo essa audição, olha só esses exemplos. Exemplos de ironia. Aquele ali é honestíssimo. Mas que sortudos esses ricaços. Aquela senhora é uma excelente frequentadora de igreja. Que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Eu realmente não sei nada. Nunca estudei na vida. Sou ignorante.
O sabichão aqui é você. Muito bonito, hein? Chegou cedo hoje, hein? Mais alguns exemplos de ironia. Exemplos de ironia. Soares olhava para Camilo com a mesma ternura com que um gavião espreita uma pomba. Esse trecho do conto, O Parasita Azul, de Machado de Assis, mostra por que o escritor é conhecido pelo uso frequente da ironia em suas obras, em uma época em que isso não era tão comum na literatura. Curiosidades. Então, no uso da ironia, a gente, além do uso cotidiano, midiático, a gente tem também algumas curiosidades sobre o termo. A ironia é a arte em que, de modo sutil, se denuncia, se critica ou censura algo, alguém ou alguma coisa. A ironia procura valorizar algo, mas quando na realidade quer desvalorizar. Esta está presente também no timbre da voz para caracterizar melhor o ato. Apesar disso, a ironia não é apenas usada em relações com as pessoas, mas para fazer referência a situações engraçadas ou curiosas. Já a ironia cósmica ou infinita, que já é outro tipo de entendimento, representa a disparidade entre o desejo humano e a realidade do mundo externo. Na ironia antífrase acontece o engrandecimento de ideias erradas, funestas, e que se faz uso carinhoso de termos ofensivos. Então tem esse jogo também, gente. Tem outro tipo, ó. A expressão ironia do destino é usada para relatar uma situação em que acontece algo inusitado, que não era possível de acontecer. Muitas vezes serve para indicar um tipo de justiça divina. Então, por ironia do destino, aquele rapaz que nunca estudou na vida, que nunca quis nada da vida, de repente se torna muito rico. E a pessoa que procurou, estudou e está ganhando um salário. Isso é uma ironia do destino, por exemplo. Ok? Diferença entre ironia e sarcasmo. O sarcasmo é um tipo de ironia insultuosa e mais grave, com a finalidade específica de humilhar, de ofender, de zombar de algo ou de alguém. A ironia, como dito, visa expressar algo que não significa necessariamente aquilo que a pessoa pensa, mas, nesse caso, também não tem por obrigação humilhar ou provocar comédia, como é o caso do sarcasmo. Ok? Vamos ouvir algumas passagens de texto carregadas de ironia. Mais exemplos de ironia. Após uma longa espera na fila do cinema para assistir a um filme muito esperado, João exclama: "Que maravilha! Finalmente vamos assistir a um filme com legendas em uma língua que não entendemos." Neste caso, João está sendo irônico, já que a expectativa ao assistir um filme com legendas é poder entender o que está sendo dito. Durante uma reunião de trabalho onde todos os funcionários estão sobrecarregados de tarefas, o chefe diz com um sorriso: "Vamos aproveitar esse momento de calmaria para discutir como podemos aumentar a produtividade da equipe." Aqui o chefe está sendo irônico ao mencionar momento de calmaria, quando na verdade a situação é de estresse e sobrecarga. Textos com ironia. Em uma noite de forte chuva, Maria olha pela janela e comenta:
que dia maravilhoso para um piquenique no parque. Maria está sendo irônica ao descrever um dia chuvoso e pouco propício para atividades ao ar livre como maravilhoso. Após um longo atraso em um voo, o piloto anuncia pelo alto-falante: agradeço a paciência de vocês, estamos quase prontos para decolar e espero que tenhamos um voo tranquilo e sem contratempos. Neste caso, o piloto está sendo irônico ao mencionar um voo tranquilo após um atraso considerável, sugerindo que a situação pode não ser tão calma quanto ele gostaria de transmitir. Pessoal, então a gente acabou essa parte teórica sobre figuras de palavras. Agora a gente vai estar fazendo alguns exercícios de fixação e para que a gente possa ter um maior proveito. Muito bem, alunos. Passada a parte teórica sobre as figuras de palavras, vamos treinar a partir de exercícios. Serão 35 questões, algumas passíveis de erro, de anulação de concurso, por exemplo. E esses testes você pode estar usando para concurso público, para vestibular ou para provas de ensino médio. Vamos lá então? As questões, essas 35 questões que a gente vai estar trabalhando, será a respeito a figuras de palavras, a metonímia, antonomásia, sinedoque, comparação, metáfora, catacrese, sinestesia e ironia. Então essa é a gama de matéria, a gama de questões que a gente vai estar respondendo. Ok? Agora sim, a primeira questão. No texto abaixo, questão 1, ocorre o uso de uma figura de linguagem conhecida como: a luz recebeu, a cidade Luz recebeu seus visitantes com calorosa hospitalidade. Cidade Luz. Qual alternativa seria correta para discernir essa figura de linguagem, essa figura de palavra? Tempo para vocês responderem. Cidade Luz faz lembrar de antonomásia. Então será a questão B. A cidade Luz é a antonomásia para a cidade Paris. Questão 2. No texto abaixo ocorre o uso de uma figura de linguagem conhecida como: ela plantou a semente da dúvida na minha mente. O que seria, gente? Ela plantou a semente da dúvida. Tempo para vocês responderem. Pessoal, essa é uma típica questão de prova que pode ser passível de anulação porque ela contém duas alternativas possíveis. A opção da alternativa da banca, no caso, definiu isso como uma catacrese. Catacrese de plantar a usar a palavra em um contexto que não é agrícola, mas sim figurativo. Então, eu acredito que pode ser também uma metáfora. Ela plantou a semente da dúvida na minha mente. Parece mais uma metáfora do que uma catacrese, ainda que essas duas alternativas sejam passíveis, dependendo da banca. Porque a língua portuguesa ela não é uma matéria fixa como as exatas. Então, dependendo, a gente estuda
fez faculdade, a gente vê que existem autores e teóricos que não concordam com o outro em vários temas da linguagem, da linguística, só para vocês terem uma noção. Questão 3. Que maravilha, mais um dia chuvoso na cidade ensolarada. O que vocês acham, gente? Qual é a alternativa que melhor responde a essa figura de linguagem ou figura de palavra? Que maravilha, mais um dia chuvoso. Claramente uma ironia. Fácil, né, gente? Ó, ironia. Né? Ironia ao contrastar a expectativa de um dia ensolarado e uma realidade de um dia chuvoso. Fácil? Questão 4. Seus sonhos são pássaros que voam além das nuvens. Olha só que bonito. Seus sonhos são como pássaros que voam além das nuvens. Qual a alternativa correta? É uma metáfora, né, gente? É uma metáfora, claramente uma metáfora. Então a alternativa seria a E. Os sonhos são comparados a pássaros para representar a sua liberdade e a capacidade de ir além das limitações. Metáfora. 5. As mãos ansiosas aplaudiam a performance. As mãos ansiosas. Qual a ideia de mãos? Hein, gente? Acertou quem optou pela alternativa A, é uma metonímia. Então, mãos dá aquela ideia de a pessoa como um todo. É uma relação de proximidade. Ok? Então, ó, as mãos representam as pessoas que as estão usando. 6. Ela comprou um novo par de olhos para enxergar o mundo com clareza. Essa é uma questão difícil, né? Olha só. É uma metáfora? Ela comprou um novo par de olhos para enxergar o mundo com clareza? Então, na verdade, a alternativa correta, gente, é a C, é uma cinedoc. Por que uma cinedoc? Os olhos representam a capacidade visual como um todo. Ok? Difícil, hein? Parece uma metáfora, parece uma metonímia, olha só, difícil de... Mas é isso aí. Questão 7. O cheiro da chuva tocava suavemente a minha pele. Fácil, né, gente? Olha só. Cheiro da chuva tocava suavemente. Então aqui já tem uma ideia de sentidos, dos 5 sentidos. Ou seja, é a questão G, né? Uma sinestesia, claramente. Combina os sentidos do olfato, do tato, criando uma expectativa sensorial. Sinestesia. Questão 8. O conquistador liderou seu exército com determinação implacável. Conquistador. Pronto, já pensaram, já responderam. Acertou quem optou pela F, antonomásia. Então, o conquistador pede um conhecimento enciclopédico, né, gente? Olha só, nem todo mundo sabe, né? Que conquistador se refere a Alexandre o Grande.
Então já tem que ter uma bagagem para responder essa questão. Questão 9. Ela quebrou meu coração em 1000 pedaços. Ela quebrou meu coração em 1000 pedaços. Essa questão, gente, ela também pode ter duas alternativas. A banca, no caso da prova que eu tirei essa questão, ela diz que é uma catacrese, olha só. Mas também é uma metáfora. Vocês concordam comigo? Dependendo, né, da questão, né, de quem está lendo isso aqui, o estado emocional da pessoa, vai dizer que é uma metáfora e não estaria totalmente errado. Então, catacrese, de quebrar ao aplicar o verbo a um objeto abstrato como coração. Tá, então, eu optaria pela metáfora, mas como o português, como eu disse, não é matéria exata, pode ter outra alternativa. 10. Ah, que surpresa, mais uma reunião da equipe extremamente produtiva. Fácil, né? É uma ironia, questão G é correta. Ironia ao sugerir sarcasmo diante da improdutividade das reuniões da equipe, ou seja, as reuniões são totalmente inúteis. É uma ironia que já vai para o sarcasmo. A gente já estudou isso, né, gente? Questão 11. Seu coração é um jardim onde flores as mais belas. Desculpa, gente. Seu coração é um jardim onde florescem as mais belas emoções. Olha só que bonito. Fácil. Acertou quem optou pela questão, pela alternativa A. É uma metáfora. Seu coração é um jardim. Se eu falasse seu coração é como um jardim, seria uma comparação. Mas como eu afirmei que é um jardim onde flores as mais belas florescem, então é uma metáfora. O coração é comparado a um jardim para ilustrar a variedade e a beleza das emoções e dos sentimentos. Olha só como as figuras de linguagem traz uma profundidade quase tridimensional àquilo que é plano, né? Dependendo de como eu trabalho uma frase, ela se torna de várias formas possíveis à interpretação. 12. A cidade adormeceu sobre as estrelas. Tempo. A cidade adormeceu sobre as estrelas. É uma metáfora? O que vocês acham? Não é uma metáfora, né, gente? Porque geralmente, né, no campo da realidade, a cidade também adormece sobre as estrelas. Acertou quem optou pela questão E, da metonímia. A cidade representa os habitantes que nela habitam, então é uma comparação, palavras equivalentes, próximas. Ok? Questão 13. 1000 bocas famintas aguardavam ansiosamente pela distribuição de alimentos. 1000 bocas. É uma metáfora? Não é uma metáfora também, né, gente? Porque 1000 bocas já tem uma ideia, né? Acertou quem optou pela alternativa C, uma sinedoc. Por que é uma sinedoc? As bocas representam as pessoas que necessitam de comida. Bastante alternativa, gente. Comentem. Curtam o canal, compartilhem. Tá bom? 14. O sabor da tristeza tingia o ar com amargura. O que vocês acham?
Claramente é uma sinestesia. Você pode ter sensações do corpo, do olfato, sabor. Então é claramente uma sinestesia. É um texto bem trabalhado que se transforma em sinestesias. Ao sugerir sabor a uma emoção e ao mesmo tempo relacioná-la à percepção do olfato e do paladar. XV. O bardo imortalizou as lendas de sua terra natal. O bardo imortalizou as lendas de sua terra natal. Outra vez, para resolver essa questão, há necessidade de um conhecimento fora do, né, um conhecimento contextual enciclopédico. Claramente é a questão H, uma antonomásia. Por quê? Porque o bardo é uma antonomásia para William Shakespeare. Ou seja, esse texto está se referindo ao seu escrito, à sua obra, à sua literatura, que imortalizou lendas de sua terra natal. Ok? Então, William Shakespeare ele escreveu coisas que eram lendas na sua terra, Inglaterra. Questão 16. A vela do conhecimento. Olha, mais uma questão aí. Que pode gerar problema. A vela do conhecimento iluminou o seu caminho. Não, tá tranquilo, né, gente? Pensa bem, a vela do conhecimento iluminou o seu caminho. A alternativa aqui é bem tranquila, tá? Qual que é a alternativa correta? É uma metáfora, né, gente? Questão E. Questão E. Tá bom? É metáfora, tá, gente? Não ligue para catacrese, tá bom? Aqui já é um erro da banca, que afirmou que é catacrese. Por que ela disse que é catacrese? Catacrese de vela ao usar o termo para descrever a luz do conhecimento, não uma fonte de iluminação física. Essa é a justificativa da banca. Mas é uma questão digna de ser anulada, porque as duas alternativas, dependendo do contexto, se não tivesse catacrese ali na alternativa A, claramente seria uma metáfora. Mas tudo bem. Também pode ser uma catacrese, dependendo, né, de quem está julgando. 17. Que ótimo, mais uma dieta milagrosa, olha só, gente, para nos salvar das tentações. Claramente uma ironia, né, gente? Olha só. Ironia ao sugerir que as dietas milagrosas não funcionam ou são impraticáveis, como é na verdade, né, gente? Porque há tantas propagandas de dietas milagrosas, depois some, parece outro. Se ela fosse eficaz, né, por que ela sumiria e surgiria outro produto? Né? Uma questão aí para vocês pensarem, né, gente? Questão 18. A mente dela é um labirinto de pensamentos desconcertantes. Olha só, a mente dela é um labirinto de pensamentos desconcertantes. Qual alternativa é a correta? Pensem, gente. Não é uma comparação, porque não tem a palavra, não é como um labirinto, então é uma metáfora. A alternativa é
A mente é comparada, ou seja, não é comparada, é igualada a um labirinto para transmitir a complexidade e a confusão dos pensamentos. Não é uma comparação, é uma afirmação clara e objetiva, metáfora. 19. A coroa enfrentou uma crise política. O que representa a coroa, gente? A coroa. É uma antonomasia? Então acertou quem optou pela metonímia. A coroa representa o poder real ou monárquico. Questão 20. Todos os corações vibraram com a notícia da vitória da equipe. Todos os corações vibraram com a notícia da vitória da equipe. Então é uma sinedoque. Por que é uma sinedoque? Os corações representam as pessoas que sentem emoções. Então, uma relação da parte com o todo, ou do todo com a parte. 21. As cores da música dançavam em meus ouvidos. Cores da música. Como vai, comparar cor com audição? Então, claramente, é uma questão de sinestésica, né, gente? Questão G. Sinestesia ao associar as cores a uma experiência auditiva, criando uma imagem sensorialmente rica. Ou seja, quem trabalha com texto e usa bastante figuras de linguagem, o texto tem outra qualidade. Questão 22. Então vamos lá, gente. A gente está quase acabando. A diva encantou a plateia com a sua voz celestial. Então aqui, ó, diva. O que é diva? O que vocês acham? Então, uma dica, gente, quando tiver um nome assim, um apelidinho, um nome chamativo de alguém que realizou algo, então claramente, né, é mais certo que seja uma antonomasia, o nome de alguém. Requer um conhecimento enciclopédico para se saber que diva se refere a Maria Callas. Olha que muita gente nem sabe quem é Maria Callas. Antonomasia. 23. Ele abriu a porta da oportunidade para mim. Ele abriu a porta da oportunidade para mim. Então, de novo aquele jogo, né? Pode ser uma metáfora e pode ser uma catacrese. No caso dessa alternativa, dessa questão, seria catacrese. Ok? Mas também é uma metáfora, né, gente? Então, olha só, de novo, catacrese de abrir ao aplicar o verbo em uma situação abstrata, como a oportunidade. Se não tivesse catacrese, seria metáfora. Comentem, gente, deem sugestões, compartilhem. Vai surgir um card aqui em cima daqui a pouco, para que você seja dirigido à nossa segunda aula, que vai tratar sobre figuras de construção ou de sintaxe. Ok? Então, a nossa próxima aula vai ser sobre figuras de construção ou de sintaxe. Cliquem no link acima para que você possa ser dirigido para essa aula. A qualquer momento vai aparecer aí, gente, em algum lugar em cima. 24. Incrível, mais uma aula exaustiva sobre a teoria das cores em uma aula de matemática. Mais uma aula exaustiva. Então, quando a pessoa está reclamando, a pessoa está afirmando algo que não é o que ela quer
dizer, então claramente é uma ironia, né, gente? Olha só. Ironia, tá? Ironia ao indicar que o assunto abordado está fora de contexto ou é inadequado, ou seja, trabalhar com cores dentro da matemática. Dependendo da pessoa, ela não vai concordar, mas é claro que matemática inclui as cores, porque as cores são formadas com tonalidades, né? Por exemplo, quando a gente mexe com CorelDRAW, por exemplo, existem cores hexadecimais. Pixels, essa coisa de comparar, de criar cor através de um número. A própria informática é binária, trabalha com 0 e 1. Então, tudo é matemática, gente. Que bom que a língua portuguesa é a chave interpretativa para todas as matérias. Oba! Então, vamos lá. Questão 25. Seus olhos são estrelas que brilham, que iluminam o caminho da minha vida. Seus olhos são estrelas que iluminam o caminho da minha vida. Questão fácil. O que vocês acham? O que vocês escolheriam como alternativa correta? Aí sim, né, gente? É uma metáfora. Metáfora. Seus olhos são estrelas. Afirmando que os olhos dela são estrelas que iluminam. Então é uma metáfora, né, gente? É uma metáfora porque os olhos são comparados a estrelas para enfatizar seu brilho e a luz que trazem à vida. Questão 26. O cinema está lançando novos projetos. Será que o cinema da minha cidade está lançando novos projetos? Ou o cinema da sua cidade? O que vocês acham, gente? Acertou quem optou pela alternativa H, né? No caso a metonímia. O cinema aqui se refere à indústria cinematográfica como um todo. Ok? Então é uma metonímia. O barco navegou pelos 7 mares em busca de aventura. O barco navegou pelos 7 mares, olha só, 7 mares, em busca de aventura. O que vocês acham? 7 mares é uma metáfora? É uma comparação? É difícil essa questão, né, gente? Olha só como tem que pensar, né? Então, a 27 é claramente uma... Deixa eu trocar de slide aqui, gente. É uma cinedoc. Os 7 mares representam todos os oceanos do nosso planeta azul, ok? Questão 28. O calor do sol acariciava meus braços como um abraço. Lembra aquela música? O sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Qual que é a alternativa correta? Trabalha com sensações do corpo, tato. Então, seria assim uma sinestesia. Sinestesia, ao combinar a sensação térmica com a sensação tátil, transmitindo aconchego e conforto. (29) O pai da psicanálise revolucionou o estudo da mente humana, ou seja, requer um conhecimento enciclopédico, mas é bem mais fácil, bem mais acessível. Quase todo mundo sabe quem é o pai da psicanálise. É tempo para vocês pensarem. Claramente uma antonomasia. Por que antonomasia? Porque o pai da psicanálise é uma
antonomásia para Sigmund Freud. Ok? Questão 30. Questão 30, tá bom. Ela pegou o fogo da paixão. Ela pegou o fogo da paixão em meu coração. Então, tempo para vocês pensarem. Ela pegou o fogo da paixão. Catacrese. De pegar, ao usar o termo para descrever a aquisição de uma emoção, não um objeto físico. Essa questão é bastante difícil. Novamente, poderia ser considerada uma metáfora, mas é uma catacrese no caso. Estudemos, pois. Então vamos lá, que maravilha! Mais uma semana de trabalho sem fim para aproveitar o merecido descanso. Olha só, tá reclamando, ó. Que maravilhoso! Mais uma semana de trabalho sem fim para aproveitar o merecido descanso. Então, gente, claramente uma ironia. Ironia ao insinuar que o trabalho nunca termina e que o descanso é ilusório. 32, a gente tem 35 questões, então já está acabando, gente, tenham paciência. O tempo é um rio que nunca para, sempre seguindo o seu curso. Essa acho que é uma frase de Albert Einstein do seu livro, tá, gente? É muito bacana, né? O tempo é um rio que nunca para, sempre seguindo o seu curso. Uma metáfora, né, gente? Questão E. Uma metáfora. O tempo é comparado, ou seja, não é comparado, é igualado, tá, gente? A um rio para destacar sua fluidez e constante movimento. É uma metáfora, não é uma comparação. Se fosse o tempo é como um rio que nunca para, daí seria sim uma comparação. 33. A sala de aula estava repleta de mentes curiosas. Sala de aula, mentes curiosas. Então é uma palavra que é próxima daquilo que existe na sala de aula, alunos. Claramente é uma metonímia. A sala de aula representa os alunos que nela frequentam. Não esqueça que daqui a pouco vai surgir um card assim, ou já surgiu, que vai te levar à nossa segunda aula de figuras de linguagem, no caso, figuras de construção ou de sintaxe. Questão 34, a penúltima. Ela possui uma bela coleção de rodas em sua garagem. Eu queria possuir uma bela coleção de rodas na minha garagem, e vocês, pessoal? Qual a alternativa é uma metáfora? Então seria a questão A, cinedoc, ou seja, as rodas representam os carros que ela tem na garagem. Deve ser muito carro. Ok, 35, a última. O vento sussurrava segredos aos meus cabelos. O vento sussurrava segredos. Sussurrava audição aos meus cabelos, tato, sinestesia. Sinestesia ao atribuir sentido na audição ao vento e ao sentido do tato aos cabelos, criando uma imagem poética e sensorial. Este sou eu. Espero que vocês tenham tirado proveito dessa aula. Curtam, compartilhem
e até a nossa próxima aula. Muito obrigado e até daqui a pouco.